meus amores, tudo bom? Então, lembra que eu falei que a gente ia rever esse conteúdo aqui, porque vocês estavam falando, ai, porque eu não lembro, começaram a chorar? Então, não chorem mais, a solução chegou. vamos rever aqui algum conteúdo que a gente já falou, mas agora eu preciso que realmente vocês não deixem sair da cabecinha de vocês, tá bom? Lembra que a gente viu tipos de predicado, né? Predicado verbal, verbo nominal, nominal, isso aí. E aí a gente aprendeu a diferenciar os predicativos dos adjuntos, não é mesmo? Aqui a gente vai confirmar isso, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a adjunta adnominal e a adjunta adverbial, que na prática vocês já sabem o que é. Eu só vou mostrar a teoria, tá? O que acontece? No adjunta adnominal, por que vocês podem confundir com predicativo? Porque eles têm função adjetiva. Os dois são formados por adjetivos. Só que aí lembra que eu falei que o predicativo do objeto, por exemplo, quem dá a característica é o sujeito. O adjunto adnominal não, a característica já é dele. Por exemplo, a menina bonita chegou na escola. Esse bonita não pode ser predicativo, porque a menina já é bonita. Se eu falo assim, a menina que eu acho bonita chegou na escola. Quem está dando a característica de bonita para a menina? Sou eu. Né? Então, aí sim eu posso falar que é predicativo do objeto, tá bom? Ou a menina que eu acho bonita. Se eu acho, isso aí, predicativo do objeto. Tá bom? E não, só tenho isso em mente. Predicativo do objeto, quem dá a característica é o sujeito da oração. Tá bom? Vamos lá. Aqui ele vai começar um pouquinho sobre a adjunta adnominal. Porque o que a adjunta adnominal faz? Ele determina, caracteriza, dá a função de algum substantivo. Não podem esquecer o que é substantivo. Olha esse trechinho aqui, ó, que tem a ver... que é um trecho do que a gente... tem a ver com o texto que a gente leu sobre a inequidade, lembra dos salários entre homens e mulheres? Vamos lá, então. Ó, no Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias. Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência. É hora de encarar os fatos. O racismo está na raiz desse problema. Você também é responsável por essa mudança. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A chance de um homem negro ser vítima de homicídio é 12 vezes maior que a de um homem branco. Então aqui vai continuar tratando dessas desigualdades, essas diferenças que acontecem, assim como a gente leu sobre os salários, tá? Aí aqui tem um anúncio falando assim, ó, 23 minutos. O que acontece em 23 minutos? Vidas interrompidas, famílias destroçadas. Então a cada 23 minutos, a estatística diz pra gente que uma pessoa negra morre, tá? E aí tem todo um debate que a gente pode fazer, sim, tá? Quando a gente se reunir no Zoom. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre essas palavrinhas que estão em negrito, tá? Preste atenção, no primeiro caso aqui, ó, no Brasil, 63 pessoas negras. Esse negras que está em negrito está se referindo a quem? A pessoas, não é? Pessoas é um substantivo. E negras está dizendo, está caracterizando, está especificando a pessoa, não é isso? O substantivo pessoa, não é isso? Então, aí funciona como adjetivo. Então, ele está determinando pessoas. Não posso dizer que é predicativo, é um adjunto adnominal, porque de fato são, não é uma característica que eu, como sujeito, por exemplo, estou dando. Tá bom? Olha aqui a outra. Você também é responsável por essa mudança. Mudança substantivo. E essa está determinando qual é a mudança. Quando eu uso o pronome essa, né, que é um pronome demonstrativo, eu estou dizendo o quê? O que eu estou querendo dizer com essa mudança? É uma mudança que está perto de com quem eu estou falando. Se eu quisesse falar que ela está próxima de mim, eu falaria esta, tá? Ou daquela, se estivesse longe de mim e de com quem eu estou falando, tá? Por que eu usei essa? Eu não, né? O texto aqui. Porque o texto está falando com você, que está lendo. Ou seja, é a mudança que está perto de você. É claro que está perto dele também, mas ele está querendo interagir com você. Beleza? Vamos lá, então. Aí aqui na página 19 tem umas perguntinhas que eu queria discutir com vocês rapidamente, até porque eu enviei o gabarito. Eu só quero discutir com vocês alguns aspectos aqui. Olha só, letra A. Segundo a campanha da ONU, qual é a principal causa do alto índice de pessoas negras assassinadas no Brasil? Aí, se a gente voltar aqui, qual é o principal índice? Qual é o principal motivo? O racismo, né? O racismo é o principal motivo pelas pessoas negras serem mortas. Observe, letra B, observe os textos verbal e não verbal. O que tem imagem e o que não tem imagem.
Desculpa, o que tem palavras e o que não tem palavra. De que forma a imagem central da campanha se relaciona com as informações apresentadas? Opa! Desculpa. O texto. E essa imagem, ela meio que resume, né, o que o texto está falando. Eu tenho uma demonstração de uma imagem, de um desenho, com o que está escrito acima, tá? E é um texto que já foi discutido, só que aqui está em forma da propaganda, do anúncio da ONU, tá? Então, de que forma a imagem central da campanha se relaciona com as informações apresentadas? A imagem central mostra o quê? Um menino, né, do sexo masculino, né, menino, negro, e aí tem aí um desenho que parece que lembra um relógio e marcando 23 minutos. E os 23 minutos no ponteiro está em vermelho, tá com a parte marcada em vermelho aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó, como se representassem os 23 minutos, tá? E tem a parte digital também que está escrito aí, 23 minutos. Então, a cada 23 minutos, uma pessoa do sexo masculino é morta, negra, né? Não é qualquer pessoa. E ele fala no final aqui, ó, a chance de um homem negro ser vítima de homicídio é 12 vezes maior. Ou seja, quando morre um menino negro, essa chance é 12 vezes maior do que de um menino branco, tá? Mas isso aí é papo pra gente ter no Zoom, tá? Eu quero que vocês se atenham aos aspectos linguísticos aqui do anúncio. Letra C. No trecho, você também é responsável por essa mudança? A quem o pronome você se refere e que tipo de responsabilidade se espera desse interlocutor? A quem que ele se refere, você? A você aí, que está lendo, a mim, né? A que li também, não é verdade? Ou seja, ao interlocutor do texto. O locutor escreveu e o interlocutor está lendo, beleza? Por que locutor? Então, pessoal, eu sou o interlocutor assim como você, tá? E que tipo de responsabilidade se espera desse interlocutor? Qual é a responsabilidade? De se virar contra o racismo. A gente não tem que ser a favor do racismo. O racismo nem tinha que existir. Mas, como eu falei, isso aí é papo para a nossa aula do Zoom, tá? Letra D. Observe os termos destacados no texto. Aqui, substantivo, eles se referem. Ó, aqui, negra se refere quem? A pessoas. Todos os se refere a quê? Todos se refere a assassinadas ou se refere a dias? São assassinadas todos os dias, então todos. E os se referem a dias. Do sexo masculino, se refere a que substantivo? A jovens. São as maiores vítimas dessa violência. Esse as maiores se refere a quem? A vítimas, substantivo vítimas. É hora de encarar os fatos. Está se referindo a fatos. O racismo, se refere a racismo. Por essa mudança, e se essa também determina mudança. Um jovem negro é assassinado. Um e negro se referem a jovem. Pode acontecer isso? É claro. É muito comum eu ter um artigo e um adjetivo se referindo ao mesmo substantivo, tá? A chance de um homem negro ser vítima. Esse um e negro também se refere a homem. E que a de um homem branco, 12 vezes maior que a de um homem branco. Esse a se refere ao quê? A homem? Não, né? Porque a 12 vezes que a de um homem branco. Esse a se refere a vezes. E um e branco a homem, tá? Não, calma. Eu mandei tudo escrito para vocês bonitinho, né? Porque sou amor da vida de vocês. E aí, não se desespere. Eu só quero que vocês entendam o que com isso? Como a gente viu, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, eles têm um núcleo. E esse núcleo vai ser um substantivo. E aí eu posso ter um adjetivo que se refere a ele, um artigo que acompanha esse substantivo. Então, prestem atenção. Lembra quando a gente estudou sujeito, que eu falei assim, sujeito vai ser simples quando tiver um núcleo, vai ser composto quando tiver dois núcleos. O que é esse núcleo? A parte mais importante. E qual é a parte mais importante? Aquela que dá significado, que é o substantivo, nesse caso, tá? Então, eu preciso que, a partir de agora, vocês não confundam mais adjunta nominal com predicativo nenhum, tá? Nem do sujeito, nem do objeto, beleza? Letra E. Qual é a relação entre esses termos e os substantivos a que se refere? Qual é a relação? É uma relação de caracterização, de determinação, tá? De especificação, beleza?
E letra F, esses termos se ligam aos substantivos por meio de verbos? Esses termos se ligam aos substantivos por meio de verbos? Lembrando que verbo, esse aqui, ó, vamos falar junto na quarta-feira. Esse aqui, presta atenção, verbo é a parte principal da nossa oração, até porque sem verbo não tem oração, a gente só vai ter frase, não é verdade? E esses termos que estão aqui em negrito, eles se relacionam ao substantivo através de verbo? Pelo verbo? Eu preciso do verbo para falar assim, ó, 66 pessoas negras são assassinadas. Esse negras aqui precisa do verbo são para se relacionar com pessoas? Veremos. Não vou responder também. E aqui eu tenho a definição de adjunta de nominal, ó. É o termo que tem a função de especificar, caracterizar, determinar ou indeterminar um substantivo da oração sem o intermédio de um verbo. Ups, acabei de responder, né? Então eu não preciso do verbo para ver que essas palavras que estão aqui em negrito... Ai, droga. Para ver que essas palavras que estão aqui em negrito, ó, se relacionam com o substantivo. Eu não preciso do verbo ser aqui, ó, são assassinadas, para entender que negras se relaciona com pessoas, tá? Para entender que todos os se relacionam com dias. Tudo bem? Eu preciso que vocês entendam isso. E acabou que aqui no finalzinho, na definição, ele deu essa colinha aí para vocês, né? Vamos continuar aqui rapidinho. Aqui ele vai dar alguns exemplos, que eu já até falei com vocês, na verdade. E eu quero que vocês prestem atenção na parte em que tem um adjetivo ocupando a função de adjunta de nominal ou de predicativo, tá? Lembra que eu falei sobre substituir por um pronome, na dúvida? Por exemplo, eu achei a casa grande. Se eu quiser substituir por um pronome, vai ficar como? Eu achei-a grande, não é isso? Eu consegui substituir o grande por um pronome também? Não. Então, aí sim eu vou ter um predicativo do objeto, tá? Agora, quando eu conseguir colocar tudo no pronome, aí eu vou ter adjunta de nominal. Ó, beijou-lhe o rosto. Beijou o seu rosto e beijou-lhe o rosto. Esse o seu não foi, ele não conseguiu colocar no pronome? Beijou-lhe o rosto dele, não é isso? Então, esse seu aqui vai ser adjunto? Vai, porque eu consegui colocar como em forma de pronome, tá bom? O rosto aqui não, porque é a coisa que eu beijei, tá bom? Então, nesse caso aqui, o lhe, que é o pronome que está indicando, né, quem ele beijou, é um adjunto de nominal, tá? Porque tem a ideia de que é o rosto dele, aquela posse. A ideia de posse, que é o rosto dele, não é o meu, não é o teu, não é da minha mãe, tá? É de quem está falando na frase, tá bom? E aqui tem mais uma teoria sobre predicativo e adjunto, que a gente já conversou, eu já falei aqui agora também. E eu preciso que isso não fique difícil na cabeça de vocês, tá? Porque até na hora de classificar o predicado, se vai ser verbo nominal ou se vai ser verbal, eu tenho que saber isso aqui. Por isso que eu falei um pouquinho antes com vocês, tá bom? Aqui o exemplo, ó. O menino achava o cãozinho leal e carinhoso. Esse leal e carinhoso, né, é um atributo que quem deu para o cãozinho? O sujeito menino, tá? Foi o menino que deu essa ideia de leal e carinhoso. Eu, por exemplo, posso não achar, posso achar que não é leal e carinhoso. Quando o atributo aqui, ó, o atributo leal e carinhoso foi dado pelo sujeito, a gente vai ter o predicativo do objeto, porque ele achava o quê? O cãozinho, objeto direto, leal e carinhoso, a característica desse objeto, tá bom? Olha o de baixo. O menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. Aqui, leal e carinhoso não é uma característica dada pelo menino. O cãozinho já vai ter que ser leal e carinhoso para ele poder, enfim, adotar. Tudo bem? Não é o que ele acha nessa segunda frase. Se eu quiser botar em forma de pronome, ó, a primeira oração. O menino achou-o leal e carinhoso. Eu não consegui substituir tudo nesse o, achou-o, ou seja, predicativo do objeto. Na de baixo, o menino o menino o queria muito. Consegui substituir tudo pelo pronome. Por quê? Porque esse leal e carinhoso já é uma característica do cãozinho, não foi dada pelo menino. Tudo bem? Então essa é a diferença de adjunta de nominal para predicativo do objeto.
E vamos entrar agora em adjunto adverbial. O adjunto adverbial se refere ao verbo, tá? Quando a oração tem quer dizer, né, quando o verbo na oração eu tenho dizendo como é que aconteceu essa ação verbal, como é que aconteceu esse processo verbal, como que a ação que é expressa pelo verbo aconteceu, eu vou ter um adjunto adverbial, tá? Por exemplo, lembra que eu falei quando a gente estava dando transitividade verbal, que eu falei, cheguei tarde ontem. E aí vocês ficam na dúvida sobre o verbo chegar, se seria intransitivo ou não, porque não tem complemento. Mas é intransitivo mesmo, porque tarde e ontem tem a ver com o verbo chegar. E com como esse chegar aconteceu. Não é complemento do verbo chegar. Eu cheguei o quê? Cheguei, ponto. Eu não preciso de complemento para entender o verbo chegar. Agora, cheguei tarde foi quando eu cheguei e ontem também. Ou seja, eu tenho aí o tarde e o ontem, advérbios de modo, que sintaticamente vão ter a função de quê? Adjuntos adverbiais. E aí a característica, se vai ser de modo, de tempo, vai ser igual ao advérbio. Se eu cheguei tarde e ontem são advérbios de tempo, a classificação vai ser adjunto adverbial de tempo também. Tudo bem? Olha só esse exemplo aqui, ó. E mesmo depois de estudar muito, se qualificar, a mulher ainda ganha menos que o homem. Aí já tem a ver com aquele texto que a gente leu, né? Letra A. Localize 2 termos indicadores de intensidade e aponte sua classe gramatical. Ó, e mesmo depois de estudar muito, se qualificar, a mulher ainda ganha menos que o homem. Quer dizer o quê? Mesmo ela estudando mais, sendo mais qualificada, então esse mesmo pode, ainda, mesmo assim, mesmo sendo mais qualificada, ela ganha menos. Ou seja, esse ainda também funciona como intensificador. E aí ele vai ser o quê? Qual é a classe morfológica? Classe morfológica é diferente, classe gramatical é diferente de classe de função sintática, tá? Classe gramatical é advérbio, pronome, substantivo, verbo, tá? Preposição. E aqui, esse mesmo e ainda vão ser o quê? Advérbios, tá bom? Porque eles é que têm essa função de intensificar. B. Comente a importância desses termos para compreender o trecho. Considere também informações gerais da notícia de onde foi extraído. Então, quando eu uso mesmo aqui, por que eu usei esse mesmo? Eu poderia falar, depois de estudar muito, de se qualificar, a mulher ganha menos que o homem? Posso. Mas quando eu uso o mesmo e o ainda, eu quero enfatizar que, além da mulher já ganhar menos, né, como a notícia falou, por ser mulher, mostra que o quê? Que mesmo ela se qualificando, ou seja, mesmo ela sendo mais preparada, na mesma função ela vai ganhar menos. Entenderam? Então a ideia é de intensificar, talvez de gerar até uma indignação na gente, tá? De fazer a gente se perguntar, ué, mas por quê? Né? Letra C. No trecho, há um termo que representa a contrariedade de certas expectativas de mudança. Identifique e comente sua importância no texto, ou no contexto. Há um termo que representa contrariedade. Mesmo depois de se qualificar, de estudar muito, se qualificar, a mulher ainda ganha menos que o homem. Então, qual seria esse termo responsável por gerar uma contrariedade? Ela estudou, se qualificou e ainda ganha menos. E mesmo assim, ganha menos. Tudo bem? Vamos continuar aqui. E aqui, fala um pouquinho sobre verbos de direção, aqui na página 22, por quê? Porque normalmente, quando a gente usa verbos de direção, dificilmente eu não vou usar um adjunto adverbial. Por exemplo, o verbo ir. Quando eu falo assim, eu vou. Querida, vai aonde? Vai para casa, vai para o shopping, vai para a praia, vai para a festa. Vai para onde? Né? E não quer dizer que esse onde complete o sentido do verbo ir. Não é isso. Se ele completasse o sentido do verbo ir, ele seria objeto direto ou indireto. Mas aqui, quando a gente tem a ideia de para onde, de lugar que eu vou, que eu estou, é um adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, praia aqui. Ó, minha família foi, Maria entrou. São frases que eu fico assim, beleza, foi para algum lugar, entrou em algum lugar. Eu sei que a noção de lugar está relacionada a esses verbos. Agora, aonde que elas foram, onde a Maria entrou, é que eu não sei. E aí, quem vai me dar essa ideia é o adjunto adverbial. E aqui mais embaixo fala, ó, minha família foi à praia e Maria entrou na classe, tá? Então, normalmente não. Sempre que a gente tiver um verbo de direção, que indica direção, a gente vai precisar de um adjunto adverbial, tá bom?
Aqui a gente tem todas as circunstâncias que os adjuntos adverbiais expressam, tá? Afirmação, assunto, causa, companhia. Caraca, professora, eu tenho que decorar tudo isso? Não é questão de decorar. Quando a gente lê a frase, a gente já sabe. Por exemplo, você não vai saber aqui, ó, o candidato preencheu o documento a lápis. A lápis não é a coisa que ele usou para preencher? Então você sabe que foi um instrumento que ele usou, né? Ah, cortei o pão com a faca. Você sabe que a faca é um instrumento que eu usei. Então, assim, não é questão de decorar, vai mais pelo significado, né? A gente vai conseguir depreender daqui, tá bom? Não fiquem preocupados com isso. Finalidade ou fim. Sair a passeio. Finalidade ou fim é o objetivo, né? Para que eu saí? Sair a passeio, sair a trabalho, tá bom? Então, aqui tem todas as circunstâncias. O que é isso? Tudo que um verbo pode... todas as circunstâncias que um verbo pode expressar. E essa circunstância é dada por quem? Pelo adjunto adverbial. Tá? E aí a gente vai classificar como afirmação, assunto, matéria, lugar, ordem, tempo, valor. Tudo bem? Aqui, ó, para a gente completar. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. O adjunto adnominal é o termo que tem a função de quê? De caracterizar, especificar, determinar ou indeterminar. E essa função é exercida pelo quê? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Só. E adjunto adverbial? Termo da oração que tem a função de quê? De expressar a circunstância dada pela ação verbal, pelo verbo. Tá? Quando eu falo ação verbal, é porque o verbo que indica ação, ele vai poder ter uma circunstância relacionada a ele. O verbo de ligação, não. O verbo de ligação não precisa. Tá bom? Por exemplo, ó, Maria está dentro da sala e Maria está feliz. O está aí, ele vai ter classificações diferentes, né? Maria está feliz, eu vou ter um verbo de ligação, então não tem circunstância nenhuma, expressa a ele. Maria está dentro da sala, eu digo que dentro da sala local que ela está, adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? E quais são as circunstâncias expressas? Todas aquelas que a gente viu na página anterior. Lugar, tempo, modo, afirmação, dúvida, companhia, instrumento. Tá bom? E aí eu queria que vocês fizessem as atividades da página 25 até a página 27. Tá bom? E a gente vai tirar as dúvidas na nossa aula no Zoom. Tá bom, gente? Esse quadrinho aqui, ó, dessa página 26, é bem legal para vocês verem a relação do verbo com o adjunto adverbial. Tá? Eu espero que vocês anotem as dúvidas. Se vocês não quiserem esquecer enquanto estão vendo o vídeo, pode botar nos comentários a dúvida que eu vou ver antes da nossa aula do Zoom. Tá bom? Um beijo enorme e encontro vocês.